Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para a gente bater mais um papo aí sobre logística. E o foco aqui de hoje, na verdade, é dar uma dica para vocês sobre distribuição de insumos, tá? Não é nem o biológico em si, né, que é o nosso core business, mas sim uma dica de quem já foi executivo de laboratório, já enfrentou esse desafio de distribuir, né, insumo. Na época eu distribuía insumo para 4 mil clientes, né, que a gente tinha anualmente. Então é muita gente no Brasil inteiro. Então administrar gerir esse envio de insumo, essa reposição de insumo não é algo fácil. A gente tem uma diferenciação de necessidade de insumo, né, para duas situações. Uma é para a unidade própria, unidades nossas, né? Então a gente tem, o laboratório tem 10 unidades, precisa suprir essas unidades com insumo. E a outra é o insumo para os clientes, né? Então o laboratório tem seus clientes, isso acontece muito no apoio, por exemplo, e ele precisa suprir esses clientes de tubos, né, suaves e etc, frascos e etc. Então essa diferenciação é importante. E a outra coisa que é importante a gente diferenciar é se é uma localização local ou se é uma localização nacional. Ou seja, se são unidades ou clientes locais, então na cidade, na mesma cidade ou região metropolitana do laboratório, ou se são clientes ou unidades nacionais em outras regiões, em outros estados, em outros municípios, fora da região metropolitana do laboratório. Por quê? Porque no caso do local, pode fazer sentido uma reposição mais picada, mais segmentada, principalmente se as rotas forem feitas de moto. Tá? Então pode fazer sentido, por exemplo, ao invés de fazer uma reposição mensal ou quinzenal, que é o que eu indico geralmente, né, uma reposição mensal ela fica mais organizada do que ficar mandando insumo o tempo inteiro, mas no caso do local pode até fazer sentido picar isso. Então cada dia, por exemplo, a moto faria reposição de estoque em um lugar, né, cada dia da semana ou cada dia do mês, para que não fique tanta coisa, não precise gastar um carro para fazer essa distribuição, a moto consiga conjugar com as caixas de biológico que ela faz, pode ser que isso seja possível. Caso não seja possível, aí sim seria a opção de um veículo maior para fazer essa distribuição, e aí nesse caso já é legal centralizar em quinzenal ou mensal. Tá? Mas no local então tem essa possibilidade, às vezes pode ser interessante fazer um pouco mais picado e não a cidade inteira em um dia, por exemplo. Tá? Já para o caso de fora da cidade, eu já indicaria fazer tudo de uma vez, tá? Fazer ou mensal ou quinzenal, para fazer um processo com datas bem definidas, o dia do mês em que vai ser feito o levantamento de consumo de cada unidade ou de cada cliente, né? Então fizeram 10 hemogramas, cada hemograma é um tubo de tampa vermelha que consumiu, etc. O sistema já me dá isso, já faço esse levantamento, separação de material, já sei os dias que o meu almoxarifado vai ser mais demandado, já crio um processo de produção e já preparo esse despacho mensalmente para os meus clientes ou para as minhas unidades fora. Quando a gente está falando de estoque, a gente sempre tem que lembrar que é importantíssimo o uso de sistema, tá? Então a tecnologia ajuda demais nisso para que a coisa agilize, a coisa flua melhor, eu tenho um controle que me fale. É legal a gente trabalhar com uma margem de segurança, então eu indico sempre o que foi consumido mais 5%, mais X%. E a outra coisa é a questão da gente entender que estoque é investimento, é dinheiro parado. Então, no fim das contas, estoque ele só vira consumo mesmo, ele só vira custo quando eu consumo ele. Então, não adianta, é o que eu sempre falo com o pessoal, não adianta fazer muito estoque,
porque é óbvio que operacionalmente vai ser tranquilo, não vai faltar nada, mas financeiramente fica insustentável. Então ter essa dimensão, esse meio termo é o mais importante. O cliente ou a unidade vai sempre querer mais e cabe ao time de apoio fazer essa gestão. Outra coisa importante é o conceito de floor stock, né, que é aquele estoque de chão, é o estoque que vai ficar ali na unidade ou com o cliente. E agora, sobre esse envio nacional, a gente tem que diferenciar também. Se for, eu tenho um cliente em Brasília que eu faço reposição mensal, pode fazer sentido, por exemplo, eu mandar de PAC com antecedência, sabendo que demora. Eventualmente podem extraviar, mas aí você faz uma reposição emergencial. Mas pode até fazer sentido, tá? Então eu tenho um cliente ou dois clientes que eu mando em Brasília, 2 no Rio, 2 em São Paulo. Isso é possível, tá? É factível fazer via Correios usando PAC. Precisou de um envio emergencial, quantidade pequena também, um cliente precisou emergencial, também talvez o envio de SEDEX seja o mais interessante em termos de custo. Agora, eu tenho várias unidades ou vários clientes em uma cidade, então eu tenho 10 clientes em Brasília ou 5 clientes em Brasília. Eu diria que 5 para cima já pode fazer mais sentido eu fazer uma logística via meu parceiro de biológico, por exemplo, do que eu despachar uma para cada, tá? Uma PAC, por exemplo, mesmo PAC que é barato, um para cada. Então, a gente já implementou isso para clientes em que a gente pegava o material e distribuía para ele, tá? Porque aí o custo seria muito menor, porque no fim das contas eu faço só uma transferência de carga, por exemplo, BH Brasília, e 10 distribuições locais de last mile, né, de entrega. Eu não estou fazendo 10 transferências de carga BH Brasília. Então, quando aumenta esse número, pode fazer sentido uma parceria mais estratégica, assim, tá? Então, não entrem no automático. Tanto no sentido de que o correio nunca vai ser útil nisso, porque em algumas situações pode sim ser útil, quanto não entre no automático de vai sempre de correio porque é mais cômodo. Não, porque tem situação que pode não ser mais interessante. Pode ser que você consiga um custo menor e mais rápido se você fizer via parceiro logístico, operador logístico. Tá bom? Então eu espero que tenha sido útil. Qualquer coisa é só me contactar. Um abraço e até a próxima.